Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Ivan que realize a leitura do versículo da Bíblia. Provérbios 11:11. Pela bênção dos homens de bem, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Solicito a primeira secretária, a vereadora Rose Cristani, que realize a leitura do expediente. Boa noite a todos. Expediente do dia 7/4/2026. Comunicado do setor de leis e decretos, informando sobre a sanção dos projetos de lei número 19, 33 e 37 de 2026, que deram origem às leis ordinárias número 7.244, 7.248, 7.247 de 2026, além da sanção do projeto de lei complementar número 02 de 2026, que deu origem à lei complementar número 105 de 2026. Ordem do dia. Primeira votação. Projeto de lei número 42 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil, S.A. e da outras providências. Projeto de lei número 43 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir bonecos mascote do Proerd. Projeto de lei número 44 de 2026, que denomina Servidão Victor Gontarque, o logradouro público que especifica localizado no centro. Projeto de lei número 45 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas de crianças, adolescentes e idosos acolhidos nos serviços de acolhimento municipal para participarem de eventos e passeios culturais, lazer familiar, educacional e de saúde e da outras providências. Projeto Decreto Legislativo número 01 de 2026, que aprova as contas de 2024. Segunda votação. Projeto de lei número 36 de 2026, que cria os benefícios eventuais de assistência social no município de Canoinhas e da outras providências. Projeto de lei número 41 de 2026, que altera a lei ordinária número 7.154 de 2025 e da outras providências. Inclusão para leitura. Ofício número 57 de 2026 do Gabinete da Prefeita, encaminhando impacto financeiro ao projeto de lei número 41 de 2026. Ofício número 58 de 2026 do Gabinete da Prefeita, declarando ausência de impacto orçamentário financeiro ao projeto de lei número 42 de 2026. Ordem do dia. Indicações. Indicação número 099 de 2026, de autoria do Edil Gilson Guimarães, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotiller Roeder, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do Detracan, que faça a implantação de faixa de pedestres, que a devida sinalização horizontal e vertical em frente à escola Frei Fabiano Gadzinski, no bairro industrial número 2. Indicação número 100 de 2026, de autoria de Edil Gilson Guimarães, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Clederton Dural, gestor da Fundação Municipal de Esportes, que para que seja providenciado a manutenção da pista de atletismo do Estádio Municipal de Tão,
fazendo a devida regularização da pista e colocação de pó de pedra, com o objetivo de melhorar o local que é utilizado de pista de caminhada. Indicação número 101, de 2026, de autoria do Edil Gilson Guimarães, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário municipal de planejamento, solicitando a elaboração do projeto e implantação de uma praça com parquinho para as crianças no terreno da prefeitura, em frente à rua Celcinho Glinski, no loteamento Paulo Glinski, na localidade do Alto do Frigorífico. Indicação número 102, de 2026, de autoria do Edil Ivan Kraus, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, e ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário municipal de planejamento, que seja realizado o conserto de um buraco aberto ao lado de uma boca de lobo na rua Paulo Hitzmann, nas proximidades de Agivel Veículos. Indicação número 103, de 2026, de autoria de Edil Ivan Kraus, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a desobstrução das bocas de lobo e bueiros, localizado na rua Gil Costa, entre as ruas Paulo Hitzmann e Agenor Fábio Gomes. Indicação número 104, de 2026, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção das estradas do Campo dos Pontes e Campo dos Buenos. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matéria lidas no expediente. Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito à primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 036 de 2026, que cria os benefícios eventuais de assistência social no município de Canoinhas e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 036 de 2026. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei ordinário número 041 de 2026, que altera a lei ordinária número 7.154 de 2025 e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei ordinário número 041 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 042 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil e dá outras providências. Operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A. até o valor de R$ 2.745.995, no âmbito do programa número 2629820007, Fundo de Investimento em Infraestrutura Social, destinado à aquisição de ônibus para transporte escolar. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora Tati. Boa noite, senhor presidente. Uma boa noite aos colegas vereadores, aos funcionários da casa, ao público que nos acompanha pelas redes sociais, ao público aqui presente. Senhor presidente, o valor desse empréstimo é de quase 3 milhões de reais, isso? 2.745.995. Bom, senhores, esse empréstimo, mais um empréstimo sendo feito aí para o povo canoinhense pagar, ele tem como objeto a compra de ônibus escolares. O que eu acho que é excelente,
Ótimo, as nossas crianças precisam, as nossas crianças merecem. Mas, como já falei em outras ocasiões que tivemos aqui nessa Casa de Leis, quando a gente fala em empréstimo, né, a gente fala em juros altos também para o povo canoinhense estar pagando. E aí, senhor presidente, eu começo a fazer um comparativo de gastos do nosso município de Canoinhas. Pegando aí a FESMAT, que deu mais de 1,5 milhão, pegando o contrato com mídias, que até eu estava falando agora há pouco com o secretário de governo, e ele me explicou que não são 2 milhões, então estou corrigindo aqui essa informação, são 756 mil. Mas você somando questão de FESMAT, questão de FESA, questão dos quase 400 mil mensais com cargos comissionados a mais, eu acredito que o município precisa analisar quais são as prioridades. Do meu ponto de vista, prioridade é saúde, prioridade é educação, prioridade é segurança, e não festa, mídia social, o legítimo governo pão e circo. Então, senhor presidente, embora eu ache louvável e necessário a compra de ônibus, eu sou muito mais favorável e deixo esse meu pedido para essa nova gestão, então, que se iniciou agora no dia 31, para que comece a priorizar os gastos com o dinheiro público, porque se segurasse um pouco aqui e um pouco lá, nós não precisaríamos estar hoje aqui discutindo um novo empréstimo com mais juros para o povo canoinhense pagar. Por esse motivo, senhor presidente, eu quero dizer que eu sou favorável à compra de ônibus, antes que saiam em redes sociais aí dizendo o contrário, porque eu sou a favor, as crianças têm que ter ônibus, mas eu vou me abster de votar nesse projeto, senhor presidente, justamente por ser um empréstimo para o povo pagar, quando Canoinhas, na verdade, se investir melhor, tem recursos para isso. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Gil. Senhor presidente, uma boa noite a Vossa Excelência, aos demais vereadores e vereadoras aqui, público que se faz presente e quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu vou complementar um pouco só da fala da vereadora Tati Carvalho. Eu vejo a necessidade mesmo que nossas crianças tenham uma educação de qualidade, e essa educação começa desde o transporte. Desde o transporte, das vias públicas bem conservada, né? A escola, dentro da sala de aula, bons profissionais, e isso é muito válido para uma boa educação. A gente vê que teve um empréstimo de 40 milhões de reais, né? Agora mais 2 milhões e 700. Mas a gente viu, né? Que eu espero que essa nova gestão não siga o mesmo ritmo que estava a anterior, né, de gastar dinheiro com farra, festa, pingue e foguete. É o que a gente via, né? Eu acho assim que a música é uma cultura, mas a educação, a saúde, a infraestrutura, ela vem em primeiro lugar. A vereadora Kátia, que trabalha na saúde, sabe muito bem disso. As filas de exames, de ultrassonografia, ressonância, tomografia, enfim, eu acredito que ela deve estar bem longa, né? E a gente vê que esses gastos de shows aqui, shows ali, eventos daqui, viu, é importante, mas será que é a necessidade? A necessidade básica, estando suprida, tudo bem. Eu vou votar favorável nesse projeto, né? Porque eu sei que é para uma boa qualidade, mas eu falo sobre o abuso de gastar dinheiro, todo dinheiro, porque o dinheiro não é da prefeitura, o dinheiro é do povo. E o dinheiro que entra na prefeitura deve ser voltado para o povo com benefício, principalmente nas necessidades básicas. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Vamos, né, logicamente, votar o projeto de lei hoje em primeira. Eu gostaria só de deixar claro que as falas dos vereadores quanto ao projeto, muito bem colocadas. Acho que todos nós aqui temos que ter o nosso posicionamento. Eu queria falar por causa que eu vou votar a favor, porque esse é um financiamento que vem, que é muito importante. Eu acho que o município tem que caminhar, sim, e espero que esse governo novo que está agora também caminhe para isso, para nós diminuirmos e dependemos menos dessas empresas terceirizadas que tanto tempo deixam a desejar em Canoinhas. E nós renovando a nossa frota, nós temos a frota de ônibus para os nossos alunos, acredito que se nós chegar aí a 40%, 50%, até 60%, nós vamos estar andando a caminho.
Também gosto que o dinheiro público seja bem investido, que o dinheiro do povo retorne para o povo, mas acredito que também a gente fazendo shows, fazendo festas, tendo a nossa FESMAT, nós também estamos retornando esse dinheiro para o povo, porque senão o povo de Canoinhas tem que estar sempre indo buscar em Curitiba, buscar em outra cidade, uma diversão, algo a mais que ele pode ter aqui em Canoinhas. Acredito também que todos aqui já tiveram nas suas famílias ou passaram por alguma dificuldade de saúde. O dinheiro tem que ser investido na saúde, mas também nós temos que ter disponível aquilo que é necessário para a diversão e também os momentos de lazer do nosso povo. Então, o meu voto vai ser favorável por isso. Eu acho que tem que ser, sim, bem investido o dinheiro público, sim, retornar para a nossa população, mas eu vejo esse financiamento, inclusive um financiamento que ele foi até a nível federal, ele retornou e hoje ele vem com juros bem mais baixos do que qualquer outro financiamento. Então, o meu voto ele vai ser, com certeza, favorável. Continua a discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado com uma abstenção da vereadora Tati e com 9 votos favoráveis. Coloque em discussão e votação o projeto de lei ordinário número 43 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir bonecos mascotes para o ERD. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei ordinário número 043 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 044 de 2026, que denomina servidão Victor Gontaric, o logradouro público que especifica a localidade no centro. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora Kátia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa e o público que nos acompanha, especialmente hoje, a dona Sueli, filha do seu Vitor, né, que nos prestigia com a sua presença hoje. Então, o seu Vitor Gontari, que ele foi... Eu vou ler aqui o que eles me escreveram, né, porque eu acho mais coerente essa leitura. Ele foi natural da localidade de Valões, município de Irinópolis, né, na região, então, de Porto União na época. Filho de Miguel Gontaric e Caterina Liz Gontaric. Foi reconhecido por experiências ao longo da vida, construindo a história com base em valores, responsabilidade, dedicação e comprometimento. Ao longo dos anos, desenvolveu as atividades como comerciante, mantendo um armazém na localidade de Pinheiros, além de atuar nas atividades agrícolas relacionadas à atuação, adquirindo conhecimentos e vivências que contribuíram para o seu crescimento pessoal e profissional. Destacava-se por características como esforço, simplicidade e bom relacionamento com as pessoas ao seu redor. Foi casado com Leduvina Dranca Gontaric, com quem constituiu uma família e teve 6 filhos: Adir, Valdir, Jairo, Márcio, Sueli de Nassir. Vitor Gontaric faleceu aos 19 de março de 2015, aos 85 anos, deixando como legado sua história, ensinamentos e saudade aos familiares. E hoje, como reconhecimento a essa rua que fica ali ao lado da Decore, né, ela fica como um projeto de nominação a ele destinado. Muito obrigada. Esqueci de citar a vereadora autora. Continua a discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade do projeto de lei número 044 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 045 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas de crianças, adolescentes e idosos acolhidos nos serviços de acolhimento municipal para participar de eventos e passeios culturais, lazer familiar, educacional e de saúde e da outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade do projeto de lei número 045 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de
decreto legislativo número 001/2026, que aprova as contas de 2024. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador Edmilson. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, cumprimentar aos que nos assistem pelas redes sociais e aos presentes nessa sessão. Eu só quero aqui fazer a justificativa, né, da Comissão de Justiça, aliás, da Comissão de Finanças, já que eu estou como relator, e nós analisamos, né, o julgamento prévio realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que é o TSE, e desde as diligências iniciais, considerações do corpo técnico, as alegações também do município, quanto teve apenas restrições de ordem técnica apresentadas ao parecer final. Então, a gente não encontrou nada que possa discordar, né, do parecer prévio aposto quanto do julgamento pelo plenário do Tribunal de Contas. E considerando também que o balanço da Prefeitura do município de Canoinhas do ano 2024 passou pelo crivo do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que também se manifestou pela aprovação das contas em referência. Então, nós não temos nada a opor ao parecer técnico, somos favoráveis, né, que esse plenário e os demais vereadores, então, aprovem as contas de 2024. Era o que tinha, senhor presidente. Continua a discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de decreto legislativo número 001/2026. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, o vereador Marcos Romer, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 115, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício a senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando informar se há procedimento de escleroterapia em Canoinhas. Em caso negativo, informar desde quando o referido procedimento deixou de ser realizado no município e por qual motivo. Coloco em discussão o requerimento. Coloco em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 116, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal da Infraestrutura, solicitando informar quando está prevista a realização de manutenção das ruas do bairro Boa Vista, nas proximidades da empresa Sul Brasil. Coloco em discussão o requerimento. Coloco em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 117, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor James Luiz Blaze, secretário municipal da Educação, solicitando que seja realizado um levantamento junto às empresas terceirizadas contratadas, a fim de verificar se estão cumprindo regularmente com o pagamento dos encargos trabalhistas dos funcionários, tais como FGTS, férias e demais obrigações legais. Coloco em discussão o requerimento. Vereador Jus? Vereadora Tati, gostaria de assinar junto, se me permitir. Autorizado, senhor presidente. Eu também gostaria de assinar junto. André, vereador Gilson e vereadora Cate. Continua em discussão? Coloco em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 118, de autoria do Edil Gilson Guimarães, requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do Detracan, solicitando as seguintes informações a respeito do estacionamento rotativo no município. 1. De quem é a responsabilidade pela execução das pinturas de sinalização horizontal do estacionamento rotativo. 2. No caso a responsabilidade seja da empresa terceirizada, informar qual setor ou órgão da administração pública é responsável pela fiscalização desses serviços. 3. Qual o período ou periodicidade estabelecida em contrato para a realização da manutenção e ou repintura da sinalização horizontal pela empresa responsável. 4. Encaminhar cópia da planilha detalhada de arrecadação dos respectivos repasses ao município pela empresa do estacionamento rotativo, referente ao exercício de 2025. Coloque em discussão o requerimento. Coloque em votação o requerimento. Os que concordam permaneçam como estão.
Está aprovado o requerimento. Requerimento número 119 do Edil Ivan Kraus. Requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, solicitando a realização de estudos técnicos, jurídicos e orçamentários quanto à elaboração de projeto de lei, nos moldes do anteprojeto que segue em anexo, que institui a obrigatoriedade de instalação de câmeras de monitoramento no interior dos veículos de transporte escolar no município de Canoinhas. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador autor. Senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa, população que nos assiste presencialmente pelas redes sociais. Há alguns dias nós discutimos sobre a questão de monitores nos ônibus, tudo, e aí surgiu a ideia, muito mais em conta para o município, acredito que até com uma eficiência parecida, de nós exigirmos a instalação tanto nos ônibus do município, quanto dos ônibus de terceiros, né? Das empresas terceirizadas que prestam serviço para o município, daquelas câmeras que filmam tanto a frente do ônibus quanto o interior do ônibus. São equipamentos relativamente baratos, em torno de R$ 160 cada câmera, e mais o chip de memória, que é em torno de R$ 80 cada um. Então, vamos dizer, R$ 250 para ser bastante. Cada equipamento desse que pode gravar 60 dias aí de filmagem sobreposta uma na outra, porque é de acordo com o funcionamento do ônibus que ele começa a gravar. E essas imagens elas vão servir para uma série de situações, mais até do que eu acredito do que um monitor presencial. Por quê? O monitor presencial nós teríamos um impacto, além de financeiro grande, nós teríamos também uma preocupação com esse próprio funcionário, porque ele ficaria uma hora e meia, sei lá quanto tempo for o deslocamento do ponto de partida até o colégio, de monitoramento, aí trabalharia lá ou não e voltaria. Então, se ele não trabalhar lá, ele ficaria só na ida e na volta trabalhando. Então, ficaria todo esse tempo ocioso, que, convenhamos, seria ruim para ele, né? Estaria perdendo dinheiro e paciência também. E se ele trabalhar todo esse tempo, a legislação vai nos impedir também, porque vai estourar a carga horária seguida. Então, nós temos um problema. Então, essas câmeras vão ser mais baratas e vai facilitar. E ainda temos uma segunda situação. Com o intuito de adquirir esses ônibus para o município, que pelas minhas contas é em torno de 18 meses, esse empréstimo é pago só pela economia do contrato. Então, o que a gente deixa de pagar as empresas que estão recebendo para prestar o serviço para Canoinhas, nós pagamos o ônibus. O ônibus é nosso, é um patrimônio que fica para nós, é questão de investimento. É um investimento positivo para nós. Então, nós deixamos de pagar e temos o bem para a gente. E aí nós temos também essa câmera, mas essa câmera não vai ficar só no nosso, vai ser em todos os ônibus. Então, é segurança para as crianças, segurança viária. Se acontecer qualquer coisa de acidente, nós temos como descobrir quem foi o culpado. Vai facilitar as sindicâncias, vai facilitar as investigações policiais de acidente, vai facilitar tudo. Vai ser muito positivo para o município. E é um custo relativamente baixo. Porque se nós vamos pegar todos, vamos dizer que nós tenhamos aí 60% da nossa frota, vezes os R$250 por ônibus, aí vamos ter um gasto aí de 10, 12 mil reais de equipamento disso. Mas 3, 4 monitores com os encargos sociais, tudo já paga num mês. Então é vantajoso para o município. Por isso, montamos esse projeto. Até agradeço já de antemão a Rafa e todo o pessoal que me auxiliou aqui da casa a montar esse projeto, para que ele vá lá e seja estudado e analisado, para que ele volte como um projeto, já que está indo como anteprojeto, então está indo praticamente pronta a lei, só para eles vir, porque a iniciativa é deles, para eles mandar pronto para a gente votar aqui e aprovar isso. Seria isso, presidente. Continua a discussão? Gostaria de assinar junto o vereador Ivan. Certamente. Senhor presidente, André? gostaria de votar, assinar junto, né? É um pré-projeto, né? Infelizmente ele foge à nossa ossada no projeto de lei, né? Como mexe com o recurso executivo, apesar que ele vai garantir uma economicidade. E eu gostaria de até fazer um adendo ali que se citou muito bem, a questão dos monitores, né? O que eu tenho visto na questão dos monitores, e é uma reclamação que eles vieram também, que quase tudo acaba sobrando para eles.
observando que eles são profissionais que estão dentro das escolas, mas não são vinculados ao magistério, eles são vinculados ao setor administrativo. Então, eles acabam tendo atribuições, muitas vezes relacionadas ao magistério, sem ter os mesmos direitos, nem mesmo padrão de férias, aposentadoria, e muitas vezes além daquilo que está dentro da atribuição deles. Então, é importantíssimo considerar também o fator ser humano no monitor, e é muito importante. E as câmeras vão trazer, com certeza, uma segurança a mais. Como se diz, ligou o ônibus, vai estar funcionando as câmeras, muito melhor que está hoje. Uma economia para o município. E bem feita, boa essa tua citação, né, da questão dos investimentos, que nós temos que pensar como a gente vai... Qualquer investimento que nós fazemos, nós temos na economia alguns indicadores. Um deles que é a taxa média, o TMA, né, taxa média de atratividade, que no setor público tem um indicador parecido, que é importante também, mas aí tem outro nome, que seria interessante que todo investimento, quando a prefeitura mandasse um projeto de lei, e até fica o pedido, estava até agora há pouco contador, né, do município, mas fica o pedido para os demais, não custa muito tempo, ainda mais hoje que nós temos inteligência artificial, entre outras ferramentas, planilhas, sistemas de BI, inteligência de negócios, você mandar junto em anexo ao projeto de lei o quanto tempo aquele investimento, aquele empréstimo vai ter de retorno concreto ao município. Qual tipo de investimento, qual tipo de retorno, como o vereador Ivan citou. Em 18 meses pagaria esse investimento nesses todos os ônibus. Mas se você tem um indicador semelhante ao TMA, Payback, entre outros indicadores, se torna mais claro, visual, não só para nós vereadores, mas para toda a população. A gente sabe que financiamentos são necessários. Eu acredito que todo mundo já fez um financiamento pelo menos uma vez na vida, principalmente financiamento residencial, financiamento para comprar carros. É um meio necessário e nós temos que ter capital de giro, temos que ter outros indicadores, mas nós precisamos ter um número concreto para não gerar. Como diz, eu ouvi muito essa frase recentemente, no meio político não basta estar certo, tem que parecer estar certo. E nós temos que transparecer ao máximo para que dê essa certeza para a população. Então, parabenizo o vereador e também eu adendo esses comentários aí sobre a economia e pelo teu estudo de investimento. Era o que continha. Continua a discussão? Senhor presidente, gostaria de pedir autorização para assinar junto o requerimento. Senhor presidente, também gostaria de pedir para assinar junto. Continua a discussão? Senhor presidente, também quero assinar junto. Vereador Verca. André. Coloque em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 120, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor José Carlos Herbert, secretário municipal de Finanças e Orçamento e Fazenda Pública, e ao senhor Juliano de Almeida, contador do município, solicitando as seguintes informações. 1. Contas do exercício 2024, considerando o parecer MPDR 1110 de 2025 do Ministério Público de Contas, que aponta ressalva irregularidades. Solicita-se a justifica para a contabilização indevida de R$100 mil como receita capital proveniente de emenda impositiva do Estado destinada à despesa corrente em desacordo com a legislação, bem com as medidas adotadas para evitar nova ocorrência. B. Deficiências em políticas públicas, educação, ação para cumprimento de meta 1 do Plano Nacional de Educação referente à taxa de atendimento em creches e melhoria do IDEB nos anos finais. Saneamento básico, plano e cronograma para atingir as metas de universalização da água potável 90% e coleta e tratamento de esgotos. Última forma, água potável 99%, tratamento de esgotos 90%, até 2033, visto que o município se encontra abaixo dessas metas. Previdência, projeção financeira para pagamento de aposentadorias e impacto do aumento do déficit atuarial no orçamento futuro. C. Providências adotadas para fortalecer o sistema interno executivo. 2. Gastos públicos com publicidade institucional em 2025, considerando denúncia junto ao TCE sobre gastos aproximados de 2.475.000. Solicita-se a detalhamento dos gastos, relação completa dos contratos com empresas, CNPJs, valores, modalidade, objeto de contratação e sede da empresa. B. Justificativa para a contratação de empresas sediadas fora do município, diante
de possível descumprimento contratual. C. Justificativas para múltiplos contratos com objetos semelhantes e o uso recorrente de inexigibilidade de licitação. D. Desvio de finalidade. Medidas de controle adotadas para evitar a promoção pessoal de autoridades em publicidade institucional. 3. Sobre o novo pedido de empréstimo de R$ 2.745.995, considerando a dívida existente de R$ 40 milhões mais juros, solicita-se a apresentar estudo detalhado sobre o impacto financeiro do novo empréstimo e o comprometimento da receita corrente líquida do município com o pagamento de juros e amortizações nos próximos 5 anos. B. Qual a análise da capacidade de endividamento, considerando a dívida atual e o déficit do ICEPREV de 2,4 milhões em 2025. Há riscos do município ultrapassar os limites de endividamento estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. C. Diante dos gastos de 2,4 milhões em publicidade em 2025 e das ressalvas das contas de 2024, qual a justificativa para a priorização de um novo empréstimo em 2026 em detrimento de uma reavaliação e corte de despesas não essenciais ou de maior impacto social? Coloca em discussão o requerimento. Coloca em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 121, de autoria de toda a edilidade. Solicito que seja encaminhada a moção de agradecimento ao deputado estadual Napoleão Bernardes pela destinação de emenda parlamentar de R$ 100 mil à APAI de Canoinhas. Coloca em discussão o requerimento. Como monitor de agilidade, está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matéria de interesse pessoal. Não há nenhum inscrito, senhor presidente. Nada mais havendo tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 13 de abril, segunda-feira.